Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer uma faixinha turbante, olha que bonitinha que fica. Eu usei o fio jeans e com apenas meio novelinho eu fiz a faixa para esse tamanho, tá? Para um novelinho vocês conseguem fazer umas 2 faixinhas infantil cada novelo. O que vocês vão precisar para esse trabalho é somente a medida da circunferência da cabeça da criança que vocês vão fazer. Ou até mesmo, se vocês quiserem fazer para adulto, é só seguir as explicações da aula que vocês vão conseguir fazer para qualquer tamanho, até mesmo para adulto, tá bom, gente? Então, com a medida da circunferência da cabeça que nós vamos trabalhar a nossa faixinha. Geralmente, se fizer com a medida exata da cabeça, ela fica um pouquinho folgada, e essas faixas são bom usar bem justinha, né? Então, a gente faz aí uns 4 centímetros menor, de 3 a 4, se trabalhar com linha, que cede menos. Se trabalhar com lã, pode fazer uns 6 centímetros menor que a medida da cabeça da criança, porque a lã, ela cede mais. E esse é um trabalho que vocês podem fazer com qualquer fio. Fio charme, fio Anne, o fio jeans light. Podem fazer com lã mais fina, com lã mais grossa. Como preferir, fica bonito. Ok, pessoal? A minha, eu fiz uma faixinha com 40 centímetros. Ela veste aí mais ou menos criança de 1 a 3 aninhos. Porque o tamanho da cabecinha também muda, né, gente? Então, a gente precisa medir para fazer exato aí para a criança que nós estamos fazendo, tá bom? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos usar o fio jeans light da Círculo. Ele vem com 264 metros nesse novelo de 100 gramas. O tex é 378. Ele é 100% algodão. Essa cor é a 8741. Eu vou usar uma agulha de crochê de número 2,5. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 6 correntinhas, tá? Nós vamos precisar de um marcador. Eu vou usar esse marcador porque daí não precisamos ficar contando os pontos. Vai ter o trabalho de mudar o marcador em toda a carreira? Vai, mas é melhor do que contar os pontos, tá, gente? Então, eu vou ensinar para vocês dessa forma que fica mais fácil. Eu fiz 6 correntinhas. Vou começar a trabalhar a partir da segunda correntinha. Faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Na próxima, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos dentro da mesma correntinha. Isso é o nosso aumento. Fiz os 2 pontos baixos, eu venho no último ponto baixo do meu aumento e marco, tá? Em toda a carreira eu vou fazer isso. Agora, eu tenho 2 pontinhos restantes aqui. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos para encerrar a carreira. Sempre para virar, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho, essa correntinha que eu fiz eu não conto, vou para a próxima. E vou começar a trabalhar na laçadinha de trás do meu ponto. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Cheguei ao marcador, eu retiro. E lá na laçadinha de trás, eu vou fazer o meu aumento, olha. Faço 1 e 2 pontinhos. Pego o meu marcador e marco o último pontinho do meu aumento. E agora continuo. Eu tenho 3 pontos aqui no final da carreira, olha.
Então, vou na laçadinha de trás e vou fazer os 3 pontinhos. Não posso esquecer desse último ponto. Se alguém achar que tem que ficar, que está errado, porque tem que ficar o mesmo número de pontos de um lado, o aumento, e o mesmo número de pontos do outro lado, pode ficar despreocupada, tá, gente? Porque vocês vejam, nessa carreira, olha, ficou 2 pontos baixos, o aumento, e no final ficou 3. Então, em uma carreira, fica igual, e na outra, não fica igual, fica um lado mais pontinhos do que o outro. Por isso que eu tô colocando o marcador, que é para vocês não terem problema. Vocês não precisam nem contar. Chegou no marcador, faz o aumento, marca, e é só ter cuidado de percorrer aqui até o último pontinho. Não esquece do último ponto, tá? Então, não se preocupe. Eu tô explicando isso porque às vezes alguém vai contar e vai falar, nossa, mas desse lado ficou 1 ponto a menos do que desse. Não tem problema, gente. É assim mesmo. Tem uma carreira que fica igual e a outra não, tá? Então, vamos lá. Olha, faço uma correntinha, viro. Vou para o segundo pontinho e vou percorrer. 1, 2, 3 pontos baixos, sempre pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Cheguei no aumento. Retiro. Aqui eu faço 2 pontos baixos, fiz meu outro aumento e vou marcar o último pontinho do aumento. E tenho aqui 3 pontos para encerrar a carreira. Observem que nessa carreira eu fiquei com 3 pontos, o aumento e 3 pontos. Fiquei com o mesmo número de pontos. Agora eu vou contar a outra carreira só para mostrar para vocês não acharem que às vezes alguém vai contar e fala, ih, o meu tá errado. É assim mesmo. Uma correntinha, viro. Vou para a correntinha eu não conto, vou para o primeiro pontinho, olha. Nessa carreira, o que vai acontecer? Eu faço 1, 2, 3. Cheguei no meu aumento. Eu retiro. Vou fazer o meu aumento. 2 pontos baixos. Venho e marco o último pontinho. E vou percorrer até o final da carreira, olha. 1, 2, 3 e 4. Observem, nessa carreira, eu fiquei com 3 pontos, o aumento e 4 pontos. Tá, gente? Então, não achem que está errado por conta disso, não. Por isso que eu falo para vocês que é melhor o marcador, porque aí não precisamos contar ponto. Chegou no marcador, eu faço o meu aumento e percorro até o final da carreira, tá? Então, gente, é somente isso. Olha, sempre uma correntinha para virar. A correntinha que eu fiz eu não conto, vou pro primeiro pontinho. E vou trabalhar na laçadinha de trás até eu chegar ao meu aumento. Cheguei aqui no aumento, eu retiro. Também na laçadinha de trás, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho, que é o meu aumento, né? Volto e coloco o marcador no último pontinho de aumento. E vou percorrer até o final. Vocês só não podem esquecer de ir até o último pontinho, olha, tá? Vai lá na laçadinha de trás, ó, e pega o último pontinho também. Porque senão aí não vai dar certo, tá, gente? Uma correntinha, viro e continuo, gente. A repetição é somente essa. Quando chegar no aumento, eu tiro o marcador, faço o meu aumento
essa parte que nós estamos fazendo é para determinar a largura que eu quero da minha faixinha, tá? Eu vou continuar fazendo o aumento até eu conseguir a largura que eu quero para minha faixinha. Uns gostam mais estreitinha, outros gostam mais larga, né? Então, eu continuo fazendo o meu aumento até a largura que eu quero da minha faixinha, que depois nós vamos seguir uma parte reta e depois fazer a diminuição. Então, vamos supor, aqui eu quero parar, eu vou ter uma faixinha bem estreitinha, porque aqui eu vou seguir reto, sem fazer mais aumentos, né? E se eu quiser mais larga, eu vou continuar aumentando até eu ter a largura da faixinha que eu quero. Tá bom, gente? Então, vou percorrer mais algumas carreiras. Vocês determinam aí a largura da faixinha que vocês querem. Isso fica a gosto de cada uma de vocês. Para depois nós seguirmos com a parte reta, onde eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, então eu fiz aqui e determinei, eu quero essa largura para minha faixinha. Eu vou parar de fazer o aumento. Quem quiser saber, no meu eu fiz 11 pontos, o aumento e 12. Eu parei aqui, tá? Mas isso aí pode mudar dependendo da largura que você quer da sua faixinha. Se você quiser mais larga, você continua aumentando. Se você quiser mais estreitinha, você faz menos aumento até a largura que você quer da faixinha. Olha, nós vamos ficar aqui com quase 10 centímetros de largura, né? 9,5. Agora, o que vocês têm que fazer é o seguinte, nós vamos fazer a parte reta para depois começarmos a diminuição. Então, vocês têm que medir aqui, olha, quantos centímetros deu de aumento que vocês fizeram. No meu caso, eu fiz 10 centímetros. E tem que saber agora quantos centímetros precisa, dependendo do tamanho da criança que vocês estão fazendo, ou do adulto, tá, gente? Porque o processo é o mesmo, pode fazer até para adulto. Tendo a medida da cabeça, vocês fazem a mesma coisa. Então, eu tenho 10 centímetros aqui. Se eu quero uma faixinha de 40 centímetros, eu tenho que saber que quando eu for fazer a diminuição, eu vou ficar com mais 10 centímetros, então são 20. Eu preciso de uma faixinha de 40 centímetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer 20 centímetros de parte reta. 20 centímetros de parte reta, mais 10 de aumento são 30, e mais 10 que eu vou fazer de diminuição, 40, que é o tamanho que eu preciso para a cabeça da criança que eu estou fazendo, tá? E assim vocês calculam. Pega a medida da cabeça da criança, determina a largura, vê quantos centímetros tem aqui de comprimento. O mesmo que tem aqui de comprimento vai ter de diminuição no final. Então, se eu tenho 10 aqui, com a diminuição do final, eu vou ficar com 20. Eu preciso de uma faixinha de 40 centímetros, eu tenho que fazer 20 de parte reta. Ok, pessoal? E para fazer a parte reta agora, nós vamos continuar percorrendo normalmente. Faço uma correntinha para virar. E vou percorrer todos os pontinhos, trabalhando aqui na minha laçadinha de trás, né? Normalmente, como eu vinha fazendo. Vou caminhar assim com vocês até o marcador, para não ter nenhuma dúvida, né? Olha, vejam, agora eu cheguei ao marcador, eu vou retirar. E agora não vou precisar mais usar o meu marcador. Eu vou trabalhar nos 2 pontinhos do marcador, olha, pegando na laçadinha de trás. E não vou mais fazer aumento, porque agora eu tenho que percorrer a parte reta
até eu atingir a medida que eu preciso, dependendo aí da criança que eu estiver fazendo o meu trabalho, tá? Olha, vamos até o final, só percorrendo pontinho sobre pontinho agora. No meu caso aqui, eu tenho que fazer de parte reta 20 centímetros, porque eu vou fazer uma faixinha de 40 centímetros, né? Olha, eu faço uma correntinha, viro e continuo, somente pontinho sobre pontinho agora, tá? E assim eu vou percorrer essa parte reta, no total de 20 centímetros, para depois fazer as minhas diminuições e alcançar um comprimento total de 40, que é o que eu estou fazendo o meu trabalho, tá bom, gente? Então, vamos lá agora, somente percorrer retos, pontinho sobre pontinho, sem nenhum aumento mais. Olha, pessoal, terminei então a minha parte reta. Eu tinha 10 centímetros aqui, até a largura que eu quis o meu trabalho. Aqui, gente, é o seguinte, se vocês forem fazer ela mais fininha e fizerem, por exemplo, até aqui de aumento, olha, vocês medem quanto tem até aqui, tem 6. Na diminuição, eu vou usar 6 também. E aí, vê a medida que precisa para a cabeça da criança, né? E diminui os 12 centímetros, que é do começo e do final, e o restante faz de parte reta. Tá bom, gente? Então, o meu deu 10 centímetros, vocês lembram? Agora, eu fiz 20 de parte reta, eu tenho no total 30 centímetros. Olha, vejam. Eu preciso de 40, agora minhas diminuições, que vai ser igual aqui aos aumentos, vai dar 10 centímetros também, e eu já alcanço os 40 centímetros. Vocês lembram que aqui... eu falei para vocês que eu parei com 11 pontos, um aumento e 12 pontos, quando eu comecei a fazer a parte reta. Se você somar, eu fiquei com 25 pontos aqui de parte reta. Eu fiz em número ímpar, já para mostrar para vocês que não tem problema nenhum, tá? O que vocês vão fazer? Se for em número par, vocês contam quantos pontos, marca os 2 pontos do meio e deixa a mesma quantidade de pontos de um lado do que do outro. Como eu tenho número ímpar, então eu deixei 12 pontos, marquei esses 2 e deixei 11 pontos no final, que é aqui onde eu vou fazer minha diminuição. Então, vejam, aqui eu fiquei com 12 e aqui com 11. Esse processo da diminuição vai ser igual ao aumento. Uma carreira nós vamos diminuir e ficar com a mesma quantia de pontos de cada lado, e na outra nós vamos ficar com um pontinho a mais de um lado. Então, não tem problema se vocês pararem com número ímpar, tá? Deixa um pontinho a mais de um lado e um pontinho a menos de outro e marca os 2 do meio. Então, agora nós vamos começar a diminuição. Faço uma correntinha aqui para virar normalmente, olha. E vou percorrer até o primeiro marcador, somente fazendo pontinho sobre pontinho aqui. Continuo percorrendo da mesma maneira, tá? Então, vamos assim até o marcador. Olha, cheguei aqui no primeiro marcador, eu vou retirar os 2, que nesses 2 pontinhos aqui é que eu vou fazer a minha diminuição. E vou continuar sempre pegando na laçadinha de trás, tá, gente? Então, olha, eu coloco a minha agulha dentro do pontinho, puxo uma laçada e não termino, deixo na agulha. Vou para o próximo ponto, coloco a minha agulha, puxo uma laçadinha, agora eu fecho todas de uma vez. E aqui eu fiz uma diminuição. E agora, nós vamos marcar esse ponto da diminuição, tá? Sempre vamos marcar ele.
E vou continuar percorrendo agora pontinho sobre pontinho até o final da minha carreira. Chegando aqui ao final da carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e normalmente vou percorrer até o meu marcador, onde eu tenho a minha diminuição. Olha, estou chegando aqui no pontinho da diminuição, eu retiro o meu marcador e eu vou pegar o ponto da diminuição, olha, puxo uma laçadinha e não termino, e o ponto seguinte. Puxo uma laçadinha e não termino, tiro as 3 de uma vez e vou marcar. Ok? Então, nós sempre vamos usar para diminuir o ponto da diminuição que está marcado e o próximo, tá bom, gente? E agora vamos percorrer assim até o final da carreira, pontinho sobre pontinho. Chegando ao final da carreira, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou percorrer pontinho sobre pontinho até a próxima diminuição, onde eu tenho o meu marcador. Eu vou fazer com vocês mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, agora somente acompanhando os pontos até o marcador. Olha, percorri pontinho sobre pontinho e cheguei no marcador, que é a minha diminuição da carreira anterior. Então, eu pego esse pontinho lá na laçadinha de trás, puxo uma laçadinha e não termino o ponto. Vou para o próximo ponto, olha, puxo uma laçadinha, fico com 3, tiro as 3 de uma vez e marco. E assim, gente, nós vamos percorrer, somente fazendo essa mesma repetição. Quando eu chegar no marcador, eu uso o pontinho do marcador, que é a diminuição, e o próximo pontinho para fazer a outra diminuição, tá? Chegando aqui ao final da carreira, eu faço uma correntinha, viro e vou repetir. Eu vou trabalhar dessa maneira, sempre repetindo da mesma forma, até eu ficar com 5 pontinhos, que é o que nós começamos aqui, tá bom? Olha, nós começamos com 6, fizemos o primeiro ponto baixo na segunda correntinha, então nós ficamos com 5 na primeira carreira. Então, agora nós vamos diminuir até ficar com 5 pontinhos, ok? Sempre fazendo do mesmo jeito. Chego no ponto da diminuição, eu pego o ponto da diminuição e o ponto seguinte faço outra diminuição. Ok, gente? Vamos lá, então. Terminei a diminuição. Na última carreira, eu fiz 2 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiquei com 5 pontinhos. Cortei um fio um pouquinho mais longo para eu poder costurar agora e terminou a nossa faixinha. Vamos lá medir, né? Olha, vejam, eu fiquei com 40 centímetros, tá? Então, aqui, olha, fica igual ao começo. Agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente isso. Nós vamos costurar aqui, unir uma parte com a outra, arrematar os fios, e aqui podemos colocar um botão, uma flor, um laço, fazer o enfeite que a gente preferir, tá? Então, vamos lá, costurar agora essas 2 pontinhas e arrematar os fios. Olha, pessoal, eu terminei, eu costurei o meu, fiz um lacinho, colei um chaton aqui no meio do lacinho e decorei assim a minha faixa, né? Vocês podem fazer aí como preferir a decoração. Pode colocar simplesmente o botão,
pode fazer um lacinho de crochê, pode fazer uma flor. Para quem quiser saber esse lacinho, vocês clicam aqui nesse link onde eu estou apontando, que nessa aula eu ensino como eu fiz esse lacinho, né? É a aula de uma botinha que eu fiz logo no início do canal e eu usei esse lacinho. Nessa aula, o ponto alto aqui, eu fiz o ponto alto duplo na aula da botinha. E esse eu fiz o ponto alto triplo. Eu dei 3 laçadas na agulha para o lacinho ficar maior. Somente essa diferença. Olha que bonitinho que fica, gente, ó. Ok, pessoal? Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.